Meu nome é Ana e há 5 anos trabalho como empregada na Mansão Montenegro. Já vi de tudo por aqui. Festas luxuosas, reuniões secretas, brigas familiares, mas nada, absolutamente nada, se compara à dor que vi nos olhos de uma criança que nunca aprendeu a se defender do mundo. Elias, o filho autista de Gustavo Montenegro. Elias é diferente. Ele não gosta de contato físico, fala pouco, às vezes repete palavras ou sons e, acima de tudo, sente o mundo com uma intensidade que os outros não percebem. Mas eu vejo. Desde o primeiro dia em que o abracei e ele encolheu, como se estivesse se escondendo do próprio ar, eu soube que ele precisava de proteção. E eu me tornei essa proteção. O pai dele? O pai. Gustavo é um homem que acha que tudo pode ser comprado. Amor, respeito, silêncio. Dono de uma fortuna que beira o absurdo, vive cercado de gente bajuladora que finge não ver o monstro que se esconde por trás dos ternos caros e da barba sempre bem feita. Ele nunca aceitou o filho como ele é. Dizia que o garoto era um erro genético, que Deus tinha castigado a família. Eu escutava essas barbaridades tentando manter a postura, mas por dentro meu coração gritava. Elias se apegou a mim. Quando desenhamos juntos, ele relaxa. Quando canto baixinho, ele sorri. E quando está triste, se encosta em mim sem dizer uma palavra. É nosso código silencioso. Um código que Gustavo odeia. Ele odeia ver o filho feliz com alguém que, nas palavras dele, é só uma empregadinha qualquer. Eu tentei alertá-lo, tentei conversar. Mas aquele homem, ele não escuta. Ele só manda. E tudo piorou naquele maldito dia em que Elias derrubou o suco no laptop dele. Foi um acidente, o menino tropeçou e o copo escorregou. O grito que veio, depois ainda ecoa na minha memória como uma facada na alma. Inútil! Ele berrou, empurrando o menino com força. Você não serve para nada, nem falar direito, sabe? E ainda atrapalha a minha vida. Elias caiu de costas e começou a balançar o corpo, em pânico. Eu corri. Me joguei no chão, abracei o pequeno com força e encarei aquele homem como nunca antes. O senhor perdeu completamente a noção? Isso é crueldade. Ele é uma criança, seu filho. Minha voz tremeu, mas não recuei. Gustavo apenas virou as costas e saiu batendo a porta. A raiva dele não era momentânea, era estrutural. Elias chorou em silêncio até adormecer no meu colo. E ali, naquele quarto abafado, eu decidi. Isso não vai acabar assim. E antes de continuar, já deixa seu like e se inscreve no canal. Essa história é real, forte e necessária, porque tem feridas que o dinheiro não esconde, e uma delas vai ser exposta agora. Naquela noite, enquanto Elias dormia com a respiração entrecortada, eu fiquei sentada no chão do quarto dele, encarando-o e nada. O que aconteceu ali não podia ser ignorado. Não mais. Já era difícil engolir. Os olhares frios, os insultos velados, o desprezo silencioso. Mas aquilo foi violência. E eu sabia que a casa tinha câmeras. O sistema de segurança da mansão era controlado pelo escritório de Gustavo, trancado a maior parte do tempo. Mas eu conhecia bem os horários dele, seus hábitos, suas manias. Sabia que todas as gravações ficavam armazenadas em um servidor, escondido atrás de um painel de madeira. E sabia também que ele jamais imaginaria que alguém como eu teria coragem de mexer ali. Esperei o momento certo. No dia seguinte, quando ele saiu para uma reunião, eu limpei o escritório com mais calma que o normal. Meus olhos percorriam cada canto da sala, procurando o botão que destravava o painel. Eu tremia, mas estava decidida. Pela primeira vez na vida, eu tinha uma missão.
Proteger Elias. Encontrei o botão escondido sob a estante de livros. Quando apertei, ouvi o leve clique da madeira se deslocando e vi o compartimento secreto se abrir. Ali estava ele, o servidor, com as gravações das câmeras. Coloquei o pendrive no bolso, respirei fundo e copiei os arquivos da data anterior. Tentei não pensar muito, apenas agir. Quase fui pega. O motorista apareceu mais cedo e entrou pela porta lateral. Me escondi atrás da cortina e segurei a respiração por longos segundos. O coração batia tão alto que achei que seria descoberto só pelo som dele. Mas passou. Quando saí dali, minhas mãos estavam geladas, mas eu tinha o que precisava. Mais tarde, já em casa, assisti ao vídeo. Lá estava tudo, o empurrão, os gritos, a humilhação. Ver aquilo de fora me revoltou ainda mais. Elias parecia tão pequeno, tão indefeso. E Gustavo, tão monstruoso, tão cruel, como se fosse a coisa mais natural do mundo ofender um filho. Meu estômago virou. Mas também senti algo que há muito eu não sentia: coragem. Passei a noite em claro. Liguei para uma amiga antiga que agora era assistente jurídica num centro de defesa da criança. Contei tudo. Mandei o vídeo. Ela me respondeu com uma única frase: "Isso é gravíssimo, Ana. Leva isso à delegacia. Agora." No dia seguinte fui. Levei tudo. Prestei depoimento. Mostrei as gravações. Me fizeram prometer que manteria tudo em segredo, pois abriram uma investigação imediata. Gustavo Montenegro estava sendo formalmente investigado por maus tratos contra o próprio filho, e ele ainda não sabia. Voltei para casa com o coração em chamas. Elias me recebeu com um desenho. Era um coração azul com duas figuras de mãos dadas. Ele me apontou com o dedinho e sussurrou quase como uma vitória: "Ana, eu." E naquele instante eu soube. Estava fazendo a coisa certa. Mesmo que custasse meu emprego, minha segurança, até minha liberdade. Eu lutaria por ele, por Elias, porque ninguém mais fazia isso. Nem mesmo quem deveria amar ele incondicionalmente. Os dias seguintes foram uma corda bamba. Eu seguia com meus afazeres na casa, como se nada tivesse acontecido. Fingia normalidade. Gustavo continuava o mesmo, arrogante, impaciente, indiferente com o próprio filho. Mas agora, eu olhava para ele e via algo a mais. Eu via medo. Mesmo que ele ainda não soubesse do processo, parecia sentir que algo estava mudando. Elias, por outro lado, estava mais tranquilo. Talvez porque eu passava mais tempo com ele, ou talvez porque, mesmo sem entender tudo, ele sentia que algo o protegia. Crianças autistas têm uma percepção emocional muito intensa. Eles não precisam de palavras para entender quando há perigo ou segurança por perto. Mas a paz não durou. Uma tarde, ao chegar da rua, encontrei Gustavo no meu quarto, de serviço, revirando minhas coisas. Ele segurava meu celular e no rosto um sorriso de desprezo. Procurando algo, ele perguntou, balançando o aparelho: "Curioso como você tem andado nervosa ultimamente. E curiosa demais também." Meu sangue gelou, mas mantive a postura. "O senhor não tem o direito de mexer nas minhas coisas. Isso é invasão de privacidade." Ele riu, aquele riso amargo de quem nunca foi contestado na vida. "Eu sou dono desta casa. Tudo aqui é meu. Inclusive sua lealdade, Ana." Ele não sabia do vídeo ainda, mas já desconfiava. E agora me vigiava. A partir daquele dia, percebi pequenos sinais. Portas entreabertas, passos no corredor à noite, perguntas sutis sobre minha rotina. A tensão crescia, como se a qualquer momento algo fosse explodir. E eu sabia, estava chegando a hora.
Foi então que recebi a ligação da polícia. A promotoria havia solicitado a intimação de Gustavo Montenegro para prestar depoimento. Eles me disseram que a delegada assistiu o vídeo pessoalmente e ficou visivelmente abalada. As imagens de Elias sendo empurrado e humilhado eram cruéis demais para ignorar. Mas eu também fui orientada. Seja discreta, não provoque, não alerte ele, deixe a justiça agir. Só que manter a calma com uma criança vulnerável ao meu lado e um homem instável por perto era um jogo perigoso. E a qualquer momento, alguém podia se machucar. Foi então que ele fez algo que me tirou o chão. Cheguei do mercado e vi Elias sozinho no jardim, chorando, desesperado, as roupas sujas de terra e ninguém por perto. Quando perguntei o que houve, ele só balançou o corpo como fazia nos momentos de crise e murmurou baixinho: "Papai", empurrou. Corri para dentro. Encontrei Gustavo tomando vinho na sala, como se nada tivesse acontecido. Me aproximei com fúria. "O que o senhor fez com Elias?" Ele me olhou com calma e pela primeira vez admitiu: "Só estou tentando ensiná-lo a ser homem. Talvez você seja suave demais, Ana." Foi aí que tudo em mim rompeu. Olhei direto nos olhos dele e disse com firmeza: "Então prepare-se, porque a justiça vai ensinar o senhor o que é ser humano. E dessa lição não tem como escapar. Se você está sentindo essa história no coração, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, porque quando a verdade começa a aparecer, ela arrasta tudo com ela." Na manhã seguinte, a polícia chegou. 3 viaturas estacionaram discretamente em frente à mansão. Eu observava da janela da cozinha com o coração aos pulos, sentindo que cada segundo ali poderia mudar tudo. E mudou. Gustavo foi chamado pelo nome, com autoridade, e não teve tempo de reagir. 2 oficiais já estavam dentro da casa. Ele tentou argumentar, como sempre fazia com juízes, empresários e políticos. Mas ninguém ali estava disposto a ouvir. Mostraram o mandado. Explicaram os termos da investigação. Quando disseram que ele seria levado para prestar esclarecimentos formais por maus tratos contra um menor de idade, o orgulho dele desmoronou. Vi quando ele saiu pela porta principal cercado pelos agentes. Vestia ainda seu robe de linho branco, mas o rosto já não exibia o mesmo ar de superioridade. Pela primeira vez, Gustavo Montenegro parecia pequeno, frágil, vulnerável, e Elias, que assistia tudo da janela do quarto, apertou minha mão com força. Ele sussurrou: "Papai, não grita mais." Meus olhos encheram de lágrimas. Aquele era o início de uma nova fase. Mas eu sabia que o caminho ainda seria longo e cheio de obstáculos. A justiça, por mais correta que fosse, nem sempre era rápida. E Gustavo tinha influência, poder, amigos nos lugares certos. Mesmo preso preventivamente, ele teve o direito de responder em liberdade após alguns dias. E quando voltou, parecia mais calmo, mas não menos perigoso. A diferença é que agora ele sabia que estava sendo observado. Sabia que qualquer novo erro podia ser o último. O clima na casa ficou pesado. Advogados iam e vinham. Os seguranças foram trocados. Algumas empregadas antigas foram demitidas. Mas eu continuei, porque eu era a única ponte entre Elias e o que restava de carinho e estabilidade. E mesmo com medo eu ficaria, por ele. Uma noite, encontrei uma carta escondida no caderno de Elias. Era um desenho com traços simples, mas claros. Uma casa, com uma porta aberta, uma mulher sorrindo e uma criança com uma mochila nas costas. Embaixo,
escrito com letras tortas, estava: eu e Ana fugindo. Aquilo me destruiu por dentro. Meu menino queria escapar, e eu entendia. A mansão era uma prisão dourada. Mas ele merecia mais do que isso. Merecia uma vida com afeto, liberdade, voz. Decidi então entrar com um pedido de guarda provisória. Sim, eu, mesmo sendo empregada. Me disseram que era improvável, que eu não tinha grau de parentesco, que não era da família. Mas meu histórico como cuidadora dele, os vídeos, os relatos, as testemunhas, tudo isso contava. E eu não tinha mais nada a perder. Pela primeira vez, coloquei minha vida inteira na mesa, por amor. E enquanto aguardava a audiência, algo inesperado aconteceu. Gustavo me chamou no escritório. Estava sozinho, sem advogados, sem vinhos, sem arrogância. Apenas com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Algo entre derrota e desespero. Se essa história está te tocando, deixa seu comentário aqui embaixo e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E claro, se ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Entrei no escritório com o coração acelerado. Gustavo estava sentado na poltrona de couro, mas não olhava para mim. Apenas girava um anel no dedo, inquieto. Quando finalmente ergueu os olhos, vi que algo dentro dele tinha quebrado. E o que ele disse a seguir me fez congelar. Ana, você não entende. Eu não odeio o Elias. Eu odeio a mim mesmo. Por ele ser como eu. Demorei um segundo para entender. Como assim? Como o senhor? Ele abaixou a cabeça, respirando fundo. A voz saiu baixa, quase fraca. Quando eu era pequeno, eu também tinha crises. Também não falava direito, também batiam em mim, gritavam. Diziam que eu precisava ser normal. Minha mãe me trancava no quarto. Meu pai me obrigava a encarar espelhos por horas até eu me consertar. A revelação me desmontou. Por um instante, o monstro virou uma criança ferida diante de mim. Mas então ele completou. Jurei que nunca seria como eles. E aqui estou eu, repetindo cada maldito gesto. Eu falhei. Houve um silêncio pesado, até que ele olhou para mim e disse algo que me fez estremecer. Ana, se você conseguir a guarda, cuida dele de verdade. Dá a ele o que eu nunca tive. Aquela confissão era uma redenção ou um disfarce? Era sincera ou manipuladora? Eu não sabia. Mas decidi seguir meu instinto. Não disse nada. Apenas saí da sala em silêncio, com uma certeza. Elias não podia mais viver sob aquele teto. A audiência foi marcada para a semana seguinte. O juiz era conhecido por ser rígido, mas justo. Levei comigo tudo: vídeos, testemunhos de médicas, professores e até vizinhos que haviam escutado gritos da mansão. E levei também Elias, que ficou ao meu lado, segurando meu dedo com a mãozinha trêmula. Quando o juiz viu o vídeo da agressão e ouviu o relato de um especialista que analisou o comportamento de Gustavo, com base nas imagens, ele apenas respirou fundo e disse: esta criança precisa de proteção. E isso, neste momento, só pode vir da senhora Ana. A guarda provisória é concedida. Meus olhos se encheram de lágrimas. Elias sorriu pela primeira vez em muito tempo. Saímos do fórum abraçados. Eu tremia de emoção. Mas o que eu não sabia é que a vingança de Gustavo já havia começado. 3 dias depois, recebi uma intimação por difamação. E mais, fui demitida formalmente da mansão. Ele queria me arrancar de todas as formas da vida do filho. Mas havia algo que ele não sabia. Eu tinha cópias dos documentos, laudos,
novas gravações de abusos verbais recentes e, o mais importante, uma testemunha inesperada. A cozinheira da casa, que também tinha sofrido humilhações dele, apareceu no meu portão chorando e disse: "Eu vi coisas, eu posso falar, eu também quero que ele pague." Então entendi, eu não estava mais sozinha nessa. E agora, o mundo de Gustavo Montenegro estava prestes a desabar. Não por vingança minha, mas por justiça. Porque todo castelo construído sobre dor, cedo ou tarde, cai. E o dele já estava trincando. Se você está torcendo por justiça nessa história, já deixa o like agora. E ativa o sininho para não perder a parte final. A queda do império de mentiras está cada vez mais próxima. Com o apoio da cozinheira e de outras ex-funcionárias, que começaram a aparecer aos poucos, conseguimos reunir um dossiê completo das humilhações que Gustavo infligira não apenas a Elias, mas a todos ao seu redor. O perfil do homem perfeito e poderoso começou a ruir com provas, testemunhos e datas. A mídia local descobriu o caso. Vazou tudo, o vídeo, a denúncia, meu nome. Foi difícil, claro. Tive medo, recebi ameaças veladas, olhares de reprovação na rua. Mas também recebi mensagens de apoio. Pessoas que me diziam: "Meu filho também é autista, obrigado por lutar por ele." E isso me dava força. O Ministério Público assumiu o caso e abriu uma investigação criminal por maus tratos, abuso psicológico e violência doméstica. A promotora que pegou o caso foi direta. "Nós vamos fazer esse homem responder como qualquer outro cidadão." Dessa vez não havia dinheiro que comprasse silêncio. Gustavo foi intimado novamente. Quando apareceu no tribunal, já não era o mesmo. Sem escolta, sem sorrisos, sem o brilho arrogante no olhar. E pela primeira vez ele ouviu tudo, cada relato, cada vídeo, cada testemunho. Inclusive o da cozinheira, que mal conseguia conter as lágrimas ao dizer. Ele gritava com o menino, como se gritasse com um animal. A promotora pediu a prisão preventiva. O juiz acatou. Gustavo saiu do tribunal algemado, desta vez sem direito a recorrer em liberdade. Lá fora, repórteres o esperavam. O Império Montenegro estampava agora as manchetes, mas não pelas conquistas, e sim pela crueldade. Quando Elias soube da prisão do pai, não reagiu como muitos imaginariam. Não sorriu, não chorou. Apenas abraçou forte meu pescoço e disse baixinho: "Agora a casa é tranquila." Aquela frase ficou gravada na minha alma. Era isso. Era sobre paz. Sobre um menino que, mesmo pequeno, sabia a diferença entre medo e alívio. A justiça começou a se cumprir. A guarda provisória foi transformada em guarda definitiva. A promotoria abriu espaço para que eu fosse reconhecida oficialmente como responsável legal de Elias. O juiz me olhou com ternura no dia da decisão e disse: "Ana, você não salvou só uma criança. Você impediu que mais vidas fossem esmagadas." Ainda me pergunto como consegui chegar até ali. Uma simples empregada enfrentando um milionário. Mas não era só por Elias. Era também pela Ana de anos atrás. Pela menina que cresceu achando que precisava engolir gritos, suportar opressores. Era uma cura de muitas feridas. E enquanto Gustavo apodrecia em uma cela de segurança média, tentando ainda apelar por influência que já não tinha, eu e Elias começamos uma nova vida. Matriculei ele em uma escola especializada com apoio emocional e acompanhamento adequado. Ele começou a se abrir, a sorrir mais, a ser criança. Um dia ele desenhou de novo aquela casa, mas dessa vez a porta estava fechada. Não por medo, mas porque ali dentro havia calor, amor, proteção. E no topo da folha,
Ele escreveu com letra incerta: "Agora é nosso lar". Se essa história te emocionou até aqui, deixa seu like e se inscreve no canal. Estamos quase no fim e o desfecho vai te arrepiar. Obrigado por acompanhar essa luta até aqui. Com o tempo, a prisão de Gustavo se tornou um símbolo. Não era mais sobre ele. Era sobre tudo que ele representava. O abuso silencioso dentro de lares de aparência. Impecável. A cidade inteira foi sacudida. O nome Montenegro deixou de abrir portas. Bancos encerraram parcerias, negócios afundaram. A mansão onde tudo aconteceu foi colocada à venda por dívidas acumuladas. Mas ninguém queria comprá-la. Diziam que estava pesada. Abandonada, aos poucos virou símbolo de ruína. E eu, que por tanto tempo servi naquela casa, fui chamada por uma ONG para contar minha história em escolas, em eventos. Elias crescia aos poucos, em silêncio como sempre, mas agora um silêncio cheio de paz. E um dia algo inesperado aconteceu. Ele pediu para visitar o pai na prisão. Tive medo, muito medo, mas o levei, porque sabia que aquele encontro não era sobre Gustavo. Era sobre Elias se libertar de algo que só ele compreendia. O encontro foi breve. Elias apenas ficou diante do pai, sem falar. Apenas o olhou. Gustavo, abatido, com olheiras profundas e a barba por fazer, tentou estender a mão, mas Elias recuou. E então, com uma voz que eu nunca tinha escutado antes, ele disse: "Agora sou feliz." Virou as costas e saiu caminhando devagar. Aquilo foi a vingança mais poderosa que poderia existir. Não gritou, não bateu, não desejou o mal, apenas mostrou o quanto havia vencido. Gustavo desmoronou ali mesmo, chorando diante dos guardas. Nenhuma cela poderia doer mais do que aquele "sou feliz", vindo do filho que ele tanto feriu. Saímos da prisão e Elias me deu um abraço apertado. Naquele abraço, senti o peso de tudo que passamos e também a leveza de saber que vencemos, sem armas, sem ódio, com coragem, com amor. A justiça, no fim, não veio apenas dos tribunais. Veio da vida que construímos depois, das noites sem gritos, dos cafés da manhã com riso, dos desenhos colados na geladeira, de cada vez que Elias dormia tranquilo, sem pesadelos. Meses depois, recebi uma carta do advogado de Gustavo. Dentro, havia um pedido assinado por ele. Queria que eu autorizasse a publicação da história. Queria que o mundo soubesse o que ele fez. Não como desculpa, mas como alerta. Eu não aceitei. Disse que a história agora era de Elias, e só dele. Hoje, quando olho para ele correndo no parque, jogando folhas para o alto, eu entendo que venci também minha própria guerra. E que às vezes os grandes heróis não usam capas. Usam silêncio, olhos atentos e corações que, mesmo machucados, continuam batendo por amor. Essa foi a minha história. A história de uma empregada, de um menino autista, de um milionário caído. E de como o amor, quando é verdadeiro, é mais forte do que qualquer império construído sobre gritos. Se essa história te tocou, deixa seu like e se inscreve no canal. Sua presença aqui é uma forma de lutar por respeito, empatia e justiça. Obrigado por ouvir. E nunca subestime a força de quem luta em silêncio.